Então vamos iniciar fazendo uma oração. Já são 8 horas, daí quem for entrar, vai entrando aí depois. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos, se faça presente agora no nosso meio. Senhor, tu és o pão da vida. Ah, Senhor Jesus, nos alimenta nessa noite. Pai, nós temos sede de Ti. Nós queremos, Senhor Jesus, conhecer mais e mais a Ti. Nos ajuda, Senhor Jesus, em todo o tempo. Amado Espírito Santo, nos guia pela palavra, nos guia através da Tua verdade, Senhor Jesus, para que possamos, ó Pai, viver conforme o Teu querer, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém. Graças a Deus. Então, estamos no livro de Marcos. Vamos finalizar ele amanhã, de acordo com o cronograma. Hoje a leitura se encerrou no capítulo 14. E eu quero dar uma resumida, porque aquilo que eu falo, o evangelho é muito rico, né? Esses livros que a gente está lendo, não que os outros não sejam, mas o evangelho é a própria boca do Senhor Jesus falando, né? Então é algo para realmente a gente parar e prestar muita atenção. E eu peguei alguns pontos que mais me chamou a atenção assim essa semana e eu vou compartilhar hoje com vocês. Então vamos lá para o livro de Marcos, no capítulo 13. Eu vou usar como tema esse versículo, capítulo 13, versículo 37. Então, Marcos, capítulo 13, versículo 37, que diz assim: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então aqui, o Senhor Jesus, depois que ele fala de acordo com várias coisas, né, como o Filho do Homem vai voltar e tudo mais, ele vai falando várias coisas, fala de parábolas e tudo, e ele dá um encerramento dessa maneira: E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Veja que não é só a quem é novo convertido, não é só para uns, né? Ele não deixa uma classe de pessoas. Não, ele diz a todos, discípulo, multidão, escribas, fariseus, enfim, trazendo para o nosso tempo, pastor, presbítero, regente, membro, porteiro, faxineiro, qualquer pessoa, novo convertido, velho já na fé, para todos. Vigiai. E essa palavra vigiai tá vindo comigo desde a semana passada, sabe? E eu quero trazer para vocês, a palavra vigiar significa observar com atenção, né? Então, observar com atenção, estar atento. Quando uma mulher tem um filho, né, acaba de ter um filho e tal, todos os sentidos dessa mulher são aguçados para que ela fique numa constante vigilância. Isso é comprovado cientificamente. Eu não lembro agora o período que é, não sei se é o primeiro ano, sei lá, eu sei que tem um período em que a mulher ela fica mais aguçada. Por quê? Porque ela tem que estar numa constante vigilância. Porque qualquer coisa pode vir prejudicar, né, ameaçar a vida daquele bebê. E trazendo isso para nós, a nossa vida cristã, ela é muito sensível, né? Sensível no sentido de que somos humanos. Então, aonde há ser humano, há falha, há erro. Então, quando eu trago a sensibilidade do bebê e trago isso para nós, fazendo uma alegoria, é nesse sentido. Nós temos que estar constantemente usando todos os nossos sentidos, prestando atenção em tudo à nossa volta. Porque uma mudança, uma respirada de um recém-nascido pode ser uma coisa, né? Um barulho estranho pode ser outra coisa.
Então, assim, do mesmo jeito é na nossa vida cristã, né? E eu vou trazer lá no o primeiro ponto assim que eu fiquei é que Jesus fala: olhai que ninguém vos engane. Tá aqui em Marcos, capítulo 13 também, só que lá no comecinho, no versículo 5. Eu vou ler o 5 e o 6, tá bom? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Então ele começa, né, o sermão, né, o princípio das dores e tal, falando aquilo respondendo, na verdade, os discípulos dessa maneira: olhai, né, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então eu vou deixar até aqui. A palavra Cristo, eu fui atrás no dicionário. A palavra Cristo deriva do hebraico, que significa, eu não sei se a pronúncia tá certa, tá bom? Mas Matia, mais ou menos isso, que vem de Messias. Ou seja, a palavra Cristo é o quê? Salvador, né? Prometido, ungido, aquele que virá, nananã. Resgatador, né? Então, você vai pesquisando, vai vindo todas essas palavras atribuídas a essa palavra Cristo. Então, quando o Senhor Jesus fala que porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não é... Como que é o nome daquele cara? O Henri Cristo. Que a gente dá risada. Ai, porque eu sou Cristo, porque isso, aquilo. Não é aquilo lá. Aquilo lá é palhaçada, né? Eu não sei se ele tem algum problema, algum distúrbio, eu não sei. Porque eu nunca pesquisei a vida do cara. Mas aquilo lá é palhaçada. Isso daqui, Jesus tá dando um alerta, nesse primeiro momento aqui, para, olha, toma cuidado que ninguém vos engane, dizendo ali a salvação. Ou aquilo ali vai te trazer salvação. E agora trazendo para nós. Sabe quando eu fico assim, não é revoltada a palavra, mas eu fico muito triste quando eu vejo debates assim extremos e de tamanha ignorância e com bastante raiva, sabe? Um negócio assim que causa um mal-estar na gente, que não... É o presidente Jair Bolsonaro que vai nos salvar. Não, porque, sabe, como se ele fosse trazer a salvação que a gente precisa. Ou eu lembro que quando foi as eleições lá dos Estados Unidos, lá na época do Trump, não, porque se ele entrar, meu Deus, não pode, a gente não pode deixar, e nananã, e foi aquela muvuca toda, no fim o cara ganhou. Então, assim, o povo tá distraído, sabe? Tá procurando a salvação aonde não tem, tá esperando a salvação da onde não vai vir a salvação, né? Tem gente que fala que a solução para acabar com os pobres, essa questão de países de primeiro mundo, segundo, terceiro, né? Somos nós aí. A moeda única seria a grande salvação, ou um governo só, todos se juntarem, enfim, tem várias linhas de raciocínio e debates que eu fico, sabe, e o que mais me choca é ver cristãos defendendo essas coisas e brigando como se aquilo fosse a salvação, né? E eu lendo e meditando nisso daqui, veio também a questão da vacina, como se essa vacina fosse a grande salvação, a grande, sabe? Voltou? Estão me ouvindo?
Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Então, foi Jesus falando, porque escrito está. Aqui no capítulo 14, no versículo 27. Marcos 14, versículo 27. Que diz assim: E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então veja que aqui Jesus já está avisando eles, né? Olha, vai acontecer, né? Tal, tudo certinho. Veja que Jesus nunca nos deixa ser pegos de surpresa. Ele sempre nos avisa. E aqui ele vai avisar certinho. Mas Pedro, como, né? Aquele que sempre pega a palavra, sempre toma a palavra, não. Todo mundo pode fazer isso, menos eu. Mas Jesus conhece a gente, Jesus conhece a nossa estrutura certinho. E ele é tão específico, ele fala a hora que ele vai negar, quantas vezes ele vai fazer, sabe? Deu tudo ali certinho. Mas Pedro continua insistindo, sabe? Não, eu não, nem que eu morra. E quantas vezes, trazendo agora para nós, e foi a maneira que o Espírito Santo falou, através dessa palavra, quantas vezes a gente começa a meditar aqui em algumas passagens e vê exemplo sobre a meretriz, a prostituta. Não, mas isso aqui não serve para mim não, porque eu, mulher de um homem só, sabe, jamais vou fazer isso daqui, não serve para mim. Ou quando a gente vê lá, né, Jesus falando com os fariseus, sepulcros caiados e tal. Não, eu sou fiel, eu vou morrer fiel, e não toma aquela palavra para você. Aquela pregação, por exemplo, naquele domingo do Ismael, né, sobre a necessidade da gente se humilhar diante de Deus, da potente mão de Deus e tal. Não, mas eu não sou soberbo, não, isso daí não é pra mim, não é pra mim, sabe? E entra por aqui e sai por aqui. Mas na verdade, se a gente for parar pra analisar, toda a palavra, ela tem que produzir fruto em nós. É toda a palavra, é toda, sabe? E assim, mas eu não sou, ou eu não fiz, ou eu nunca pequei dessa forma, né? Mas guarda essa palavra, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, vigia para que não caia. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa e você vai precisar dela, né? E é o outro ponto que eu quero falar também. Aqui, Jesus, ele fala assim, no versículo 27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito
escrito. Então, já ouviu crente falando, não, vamos orar? Porque, início dessa pandemia mesmo, vamos orar porque isso não pega em crente, né? E falando atrocidades, assim, escandalizando totalmente, né? O povo de Deus, os verdadeiros cristãos e o próprio Senhor. Mas a palavra está dizendo, um dos sinais é o que? As pragas que hão de vir. Então isso é sinal. Aí outras pessoas também, né, sempre eu escuto dizer, não, se todos orarem pelo governo, não vai existir governo corrupto, não vai... É daqui para pior, né? Não fala que o mundo vai se encher de paz, não. É daqui para pior. Daqui é para ladeira abaixo no mundo, porque esse mundo jaz do maligno, né? Então, assim, não tem como você orar contra a palavra, não tem como você ir contra a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela tá ali para se cumprir. Então, como diz o pastor Jair, o que você quer ser? Você quer anunciar a palavra ou você quer ser um dos sinais da palavra? Então, aí depende de cada um e depende do propósito de cada um também, porque encontramos na palavra de Deus que muitos serão mortos por amor do meu nome. Quantos cristãos fiéis e verdadeiros estão sendo perseguidos agora? Que não podem abrir a Bíblia como nós, que não pode falar abertamente de Jesus, que não pode louvar um hino em praça pública. Então, assim, aí você fala contra isso, você vai contra o que a própria palavra diz. Então, quando Jesus fala que porque escrito está, e ele reforça onde está escrito e tudo mais, então não tem que a gente ficar, não, mas Jesus, não, é só a misericórdia de Deus na nossa vida. Não tem o que a gente faça ou procure fazer. Nós temos que orar para que Jesus nos ajude a passar pelo vale da sombra da morte. Esteja conosco, ó Pai, no deserto. Seja onde for que a gente tenha que passar, né? E para concluir, onde você está se aquecendo, né? Que continua também com Pedro. Aqui no versículo 13. Não, no capítulo 13, perdão, a partir do versículo 67. Marcos 13. Perdão, 14. Marcos 14, 67. Que diz assim: E vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Então veja, primeira vez. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem, de quem falais? E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Então aqui se cumpriu o que Jesus tinha já alertado a todos, não somente Pedro, mas eu creio que assim como Pedro falou e tal, acabou a Bíblia narrando a parte de Pedro, né, acontecendo isso com ele. E a pergunta, né, que fica assim para nós é aonde estamos, aqui quando fala no versículo 67, e vendo a Pedro que estava se aquentando, ele estava se aquecendo, como se fosse uma fogueira, né, de noite, frio e tal, e as pessoas ficam ali em volta. Tem até aqui no começo falando a mesma coisa também.
Eu só não lembro o versículo agora. Mas aqui, antes, aqui entre os 53, aqui por volta dos 53 e 57, ele fala de novo que Pedro estava se aquentando com os demais. Então veja, aonde estamos aquecendo o nosso corpo, a nossa carne. Aonde que roda que estamos que não deveríamos estar. Sabe, eu comecei... Espírito Santo, me mostra onde eu estou aquecendo o meu corpo, né? Lembra-se que eu falei, eu acho que, eu não sei se foi segunda-feira ou se foi na outra live, que Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele adverte eles, né? Olha, né? O espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Então ora, vigia, né? Esteja sempre em oração, vigilante e tal. Jesus dá esse conselho para eles, né? Então aonde estamos aquentando o nosso corpo? Em que roda estamos, sabe? Trazendo assim assuntos mais polêmicos que já aconteceram. Eu lembro que aquela série, não sei se foi série, se foi filme, porque eu não cheguei a assistir, retratando um Jesus gay, né? Porta dos Fundos e tal, não sei se vocês vão lembrar desse assunto aí. Eu sei que pipocou, assim, as redes sociais, enfim. E cristãos falando, mas o que tem, gente? É o humor, né? Escarnecendo de Cristo. Como assim? O que tem? Sabe? E eu vi isso de crente. Eu vi crente, irmãos meus, entendeu? Que dividimos a mesma fé, a mesma convicção em Cristo Jesus, falando o que tem. Deixa os caras, entendeu? É pra divertir eles não têm temor mesmo. Como assim? O que tem? Sabe? E eu fiquei, Jesus, tem de misericórdia. Será que eu sou muito tapada? Sabe? Será que o erro tá em mim? Porque não é possível, porque eu fiquei escandalizado com aquilo. No carnaval, quando, né, usaram a figura de Cristo novamente, sabe, trazendo um espetáculo, e aquilo foi de uma afronta assim muito grande para a nossa fé em Cristo, né? E aí eu fiquei pensando, né, lendo isso daqui, e fiquei pensando o que eu tenho falado, né, na roda dos meus amigos, quais assuntos têm surgido. E veja que eles perguntam, né? Eles ficam instigando. Não é você, tal. Tem muitas vezes que entra assuntos... Vamos lá, a gente tá numa roda de várias pessoas. Por exemplo, já aconteceu comigo e eu vou dar o exemplo aqui. Entra assunto de homossexualismo, né? E eles não concordam. A gente falar, eu não concordo com isso, para eles é homofobia. Homofobia é uma coisa, não concordar é outra coisa. Mas eles colocam tudo num pacote só. Então você é homofóbica, né? Aí eu já vi, né? Essa mesma roda que eu tô comentando com vocês, outros falam, mas não tem nada a ver. Se a gente tem que amar, Eu falei assim, não, a gente tem que amar tudo, mas não tem que concordar. Mas se você não concorda, você não ama, sabe? E a própria palavra de Deus diz... Deus corrige aquele que ama. O pai que ama açoita o filho com a varinha. E outros exemplos que tem também. Então, assim, o amor não é concordância. E quando você tá nessas rodas que a vida traz e eles começam a cutucar você, o que nós temos feito? Nós temos representado realmente Cristo, nem que seja para morrer, socialmente falando, naquele meio da roda, mas eu vou defender a minha fé cristã e a verdade, que é a palavra de Deus, porque daí eu já rasgo e vou para a palavra de Deus, né? Não, a palavra de Deus diz isso e é isso que eu vou seguir. Eu já comentei com vocês, na época que eu ia no psicólogo, entrava em assuntos assim, mas fulano de tal deu não, eu tenho que perdoar, Mas por que você não precisa perdoar. Se a pessoa é tóxica, esquece ela e segue sua vida. E não é isso que o evangelho diz. Não é isso que o cristianismo prega. Então, assim, ou somos cristãos ou não somos, né? Então, é aí que você fica, não, realmente, né? Realmente.
O que tem, sabe, surgido? E o Espírito Santo trouxe isso à minha reflexão e eu quero deixar também para vocês refletirem depois, né? O que Jesus me mostra, Espírito Santo, aonde eu tenho negado Cristo? Sabe, que eu não quero. Veja que não era o desejo de Pedro, né? E aí que eu falo sobre a palavra. Toda palavra é válida, né? Toda palavra, ela é eficiente. Porque aqui no versículo 72 diz assim: e o galo cantou segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes. Então veja, Jesus é tão misericordioso, é tão amoroso. Ele sabe que em nós está o erro e em nós pode ser que a gente já tenha feito alguma coisa nesse sentido, né? Mas o Espírito Santo nos guia à palavra. Então, quando nos alimentamos da palavra, quando estamos ali com a palavra, pode ter certeza que na hora, e eu faço essa oração e convido a todos vocês a fazer, na hora que a gente estiver negando Jesus com as nossas atitudes, com o nosso viver, com a nossa boca, o próprio Espírito Santo vai falar dentro de você essa palavra. Porque é esse o poder, porque essa palavra, ela é viva. Ela é viva. Glória a Deus por isso, aleluia. E retirando-se dali, chorou. Ou seja, se arrependeu. Aleluia. Né? E Deus é o Deus de perdão. Glória a Deus por isso também, aleluia. E assim, outro ponto também que o Espírito Santo me levou a refletir, me chocou muito nessa passagem aqui, é no versículo 66, que diz assim: e estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ou seja, ele estava onde? No átrio. Ele estava com quem? Com a criada do sumo sacerdote. Ele estava onde? Ali no meio dos crentes. Entendeu? Ele não estava no barzinho, ele não estava, sei lá, na faculdade ou em qualquer lugar assim. Ele estava na casa de Deus. E aí, prepara a faca da palavra de Deus entrando dentro de você. O que nós temos falado dentro da casa de Deus que tem negado a Jesus, sabe? Que tem nos feito negar o verdadeiro cristianismo, né? O pastor Jay sempre brinca, e na verdade é muito verdade isso que ele fala. Jesus vem para arrebatar os salvos no meio dos crentes, né? E quando eu li isso aqui, eu fiquei, Jesus tem de misericórdia. Não era qualquer povo essa rodinha aqui aquecendo, era dentro da igreja, sabe? E no versículo 65 diz assim: e alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Ou seja, Pedro estava ali pertinho de Jesus, sabe? Enquanto tem uns maiando Jesus num canto, aí depois vem aqui pro versículo 66, diz: e estando Pedro embaixo, né? No átrio. Então, eu até ia pegar que tem, né, os mapinhas tal do templo para entender certinho onde estava Jesus e onde estava Pedro e tal. E eu não deu tempo de eu estudar tão profundo assim. Mas depois eu vou pegar porque eu sou curiosa. Mas aqui no meu entendimento tava tudo no mesmo lugar. Só que, né, Jesus lá, acontecendo isso, e Pedro pra cá, vamos dizer assim. Então veja, enquanto o mundo, vamos colocar assim, tá lá, batendo, escarnecendo de Cristo e sem querer saber de nada e tal, dentro da igreja, né, que deveria estar acontecendo o maior avivamento, o maior cristianismo possível, principalmente nessa época que estamos vivendo, está acontecendo isso aqui. Essas rodinhas que só aquece o nosso corpo, só aquece as nossas vontades, e aí vai. E o Espírito Santo falou muito comigo. Esse livro, assim, tem sido confronto, sabe? Eu e Cristo, sabe?
Eu creio que tenha sido para vocês também da mesma maneira, um confronto. E aí, Camille? Ó, você tá seguindo isso, 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 isso? Se você tiver, você é cristã. Se não, você tem que se converter. E eu estou vendo que eu tenho que me converter muito, pelo que eu tenho lido nesses dias, né? E para finalizar, o que, né, me impactou assim essa semana, eu vou deixar aqui então Marcos, no capítulo 13, versículo 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, para nós, resta o que? Isso aqui. Olhar, vigiar e orar. Então, assim, olhar sempre na palavra de Deus, meditar, se alinhar, se aprumar. Se for para chorar igual Pedro de arrependimento amargo, chora, chora. Porque, assim, nós bem sabemos que Pedro, mais lá na frente, morreu por Cristo. Veja só que coisa. Então, assim, ele não falou da boca para fora, né? Não, Jesus, eu te amo mesmo. E muitas vezes, vou falar por mim, porque eu já desviei da presença de Deus, não foi por falta de amar a Cristo, foi por não ter olhado para Ele que eu desviei, né? Então, assim, não era por falta de amor e acreditar no Evangelho e ter aquele temor de Deus, né? Foi por não olhar as Escrituras, por parar de examinar as Escrituras, por parar de olhar Cristo, que nós nos desviamos da vontade dele, nos desviamos de adorar, de estar na igreja em comunhão com Cristo verdadeiramente, né? Não é por falta de amor, como aconteceu com Pedro. Realmente ele estava falando do fundo do coração dele: não, Jesus, eu te amo tanto que eu posso morrer por ti, mas não era o momento ainda. Ninguém pode morrer por Cristo se Cristo não morreu por ele primeiro. Então Cristo não tinha morrido ainda. Então precisava se cumprir as Escrituras, sabe? Então até para essas coisas tem um tempo determinado, né? Tudo tem um tempo determinado. E aqui, para finalizar, fala sobre isso. Olhai as Escrituras, sabe? Eu tô perdida, eu não sei o que eu faço. Abre as Escrituras, examina. Jesus, o que você fez nessa situação? O que esse profeta fez nessa situação? E temos também exemplos do que não fazer. Ah, então ele fez isso e aconteceu isso? Então, amém. Isso aqui tá tudo na Bíblia, para quê? Para você não repetir de novo. Tá ali tudo que aconteceu, né? Vigiai e orai, né? Porque a oração é o quê? É a comunhão com Deus, né? É você estar pertinho dele, é você conhecer ele. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais ela impregna em você, sabe? Sabe quando você fica tão perto de uma pessoa e você conversa bastante com ela e tal, que você sabe, acontece uma situação, você sabe o que ela tá pensando, qual a opinião dela sobre o assunto antes dela falar, né? Então, com Jesus não é diferente, com Deus não é diferente. Quando nós estamos em uma vida de comunhão e de oração com Ele, nós automaticamente vamos fazer alguma coisa. Ah, não, meu Jesus não iria gostar disso. Então você trava, você recua, você não faz. Porque você tem uma intimidade tão grande com Ele que você sabe já, automaticamente, né? Porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o tempo está próximo, né? Como diz as Escrituras, o tempo está próximo. Jesus está voltando. Então nós temos que focar nisso. A nossa esperança é essa, né? Jesus está voltando. Então que possamos continuar vigilantes, orando, examinando a palavra, né? E focando nele. Que seremos mais que vencedores, com certeza, com certeza. Amém? Deus abençoe vocês. Então foi esse a minha reflexão da semana. E agora eu vou passar a oportunidade para vocês também, tá bom? Falar um pouquinho do que mais impactou vocês essa semana.
Começando pela Vamos irmã lá, Liz, deixa eu tem pegar a aqui oportunidade. onde eu tinha anotado, porque foram várias coisas. E aí agora eu fui voltar, a gente vai lendo, vai falando, o quê? Verdade. Ah, não! E agora, quando começou a live, eu Verdade. comecei a ficar com raiva de mim, porque tô lendo aqui pelo Kindle, e eu tô só fazendo marcação, não tô fazendo anotação sobre o que me refletiu. E eu percebi que teve algo que me tocou muito, e veio uma aplicação na minha mente a respeito, eu não anotei, e agora eu tô tentando lembrar qual que era a aplicação, porque era muito fatídica. E aí eu falei, nossa, que nervo de não ter anotado, né? Mas assim, rapidamente aqui, uma das coisas que me veio foi aqui deixa eu só ver onde que eu tô, qual capítulo que eu tô, porque no Kindle ele não mostra. Só um minutinho. É, eu tô aqui no capítulo 10. Eu gostaria de ler no 10, verso. Não, volta. Só um minutinho, paciência. Fique em paz. Eu, quando eu leio também na Bíblia no meu celular, eu fico irritada, porque daí eu vejo o versículo e fico, nossa, aí depois eu não É, lembro qual o que é, eu abro a 10 minha é por Bíblia, isso eu que é não bom sei a onde Bíblia, que né? Eu é. comprei uma Ó, Bíblia é para duro. anotação mesmo, que ela tem espaço, porque a gente rabisca, volta, marca o que a gente pensou a respeito e depois não esquece mais. Então, assim, aqui no 10, o verso 24, Sim. eles estão falando aqui uma parábola que eu acho muito importante. O pastor Jair, ele teve uma pregação que foi sobre o meio. Jesus Cristo ser o meio, ser o equilíbrio, ser o ponto de equilíbrio a respeito de todas as coisas. Então, nem tanto o sol, nem tanto a lua. Nem tanto a gente ir para as extremidades, porque as extremidades é que são perigosas, né? Então, aqui, eu não sou a favor da teoria da prosperidade, eu acredito que não é isso que Cristo fala, eu acho que não é isso que a mensagem de Deus vem trazer. Acredito sim que a gente possa viver uma vida próspera, uma vida abundante, a gente ter abundância, porém, a palavra de Deus ela é muito clara, ela diz que o problema, em termos de riqueza falando, é o amor ao dinheiro, né? Então, quantas vezes a gente vê as pessoas quando elas vão crescendo financeiramente, vão crescendo, e aí a sintonia delas, elas se acostumam tanto com aquele benefício que o dinheiro traz, com aquela conforto que o dinheiro lhe proporciona, que ela passa a amar o dinheiro e ela já não sabe viver mais sem aquilo, né? E aí é aquilo que entra o versículo de que nós comentamos na oração, de Paulo, onde ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver com o bom, eu aprendi a viver com o mal, e eu não tô nem aí se acontecer qualquer coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse é o pensamento que eu entendo que o cristão deve ter para não se apegar à riqueza e não cair o que vem nesse versículo que diz, o 10:24, ele fala assim: e os discípulos se maravilharam dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí continua, porque o texto sem contexto ele vira pretexto. Uma das coisas que a gente aprende quando vai ler as escrituras. Então, tudo tem que estar muito bem fundamentado. Nessa continuação, ele diz: com isso, eles ficaram de sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus, porque, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, assim,
para os homens, quando eles estão ali com os seus corações, com o seu coração fixo no amor ao dinheiro, porque anteriormente, quando para entrar nesse assunto aqui, foi quando aquele moço que havia sido liberto por Jesus fala: eu quero seguir você, eu quero ir. E ele fala: não, vende tudo os seus bens e me segue, então, né? E aí ele fala assim, aí ele lembra que os bens dele são muito, ele tinha muita coisa, ele era rico. E aí ele falou: peraí, como assim, né? Muita coisa eu tenho que abrir mão para isso. Então ele não teve a coragem, ele ficou triste porque ele pensou, acredito eu, em todo o conforto, em toda a comodidade, em todos os benefícios que a riqueza traz. E aí a Bíblia, Jesus está aqui explicando a respeito disso, que é justamente essa dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, porque o seu coração está tão preso nas coisas terrenas, está tão preso. O diabo ele consegue persuadir muitas pessoas com esses confortos. Então, muitas vezes você vê uma pessoa que ela não vem para a igreja, ela não se converte, ela fica porque o medo dela perder. O diabo, ele sabe como entrelaçar cada perfil de pessoa. Então, para muitos, o dele é dar mesmo as riquezas e deixar ele ser rico, abastado, porque com a riqueza, ele não vai estar pensando em abrir mão. E o reino de Deus, ele nos pede que abrimos mão. Tem um seriado na Netflix que eu gostei muito de assistir, porque apesar do conteúdo ele ser um pouco pesado para nós cristãos, no sentido de jogar na nossa cara a verdade do nosso meio, é os Greenleafs, que é de uma igreja americana, né? Bem aquela igreja típica americana, onde só frequenta negros e tudo mais. E o enredo dele é isso. E no final, eu gostei muito do seriado, porque ele mostra assim, enquanto os pastores daquela igreja, os pastores presidentes, eles estavam ali apegados à riqueza, apegados às coisas, à posição que ele tinha, o dinheiro, o conforto que eles tinham, eles foram perdendo tudo. É aquele negócio de quando você quer apertar muito, você segura muito e ele escorre pelos seus dedos. Então era basicamente isso que estava acontecendo no contexto. E aí, quando eles entregaram na mão de Deus, eles reaveram tudo o que eles tinham em termos de dinheiro, em termos de posição, em termos de comando na igreja, justamente porque eles entenderam que era Deus, não era eles. Né? Então, quando ele coloca na mão de Deus, não que a partir do momento que a gente vá colocar na mão de Deus, a gente vai ficar rico. Quando isso já não faz mais diferença. E aí vem o correto, vem o que é dado por Deus e que é... Caiu a internet, gente? Ai, voltou. O que é dado por Deus, mas que é de fato dele. Aí sim entra o que eles erram na teoria da prosperidade. Porque Deus pode sim nos colocar numa posição de ter condições, de ter bens, de ter prosperidade, de ter uma situação financeira tranquila e saudável nessa terra, sim. Mas desde que o nosso coração não esteja apegado a essas situações. E não tenha dúvida que no momento em que Deus te colocar nessa situação, o tempo todo, assim como aconteceu com Jó, a gente vai ser testado para ver se aquilo, o nosso coração não está seguro nas riquezas, seguro naquelas coisas. Porque a gente tem que estar o tempo todo entendendo que é de Deus, nós somos hospedeiros. Até teve uma lição, né, irmã Cida, a irmã Cida estava lá, onde mostrou que nós somos mordomos. Tudo que nós temos nessa vida, nós somos apenas mordomos. Tudo é de Deus, seja em relação às riquezas, seja em relação aos dons espirituais, seja em relação a qualquer situação. Nós estamos aqui para administrar e fazer com que isso se gere em benefício ao trono, ao reino de Deus. É como aqueles servos que ele confiou, e um foi lá, os talentos, e um foi lá e enterrou, o outro foi lá e multiplicou. O que é isso? É multiplicar o que ele entrega para você, você multiplica e traz mais para o reino de Deus. Seja isso em todos os sentidos da vida.
seja na sua profissão, levando as pessoas a palavra de Deus através do seu trabalho, seja através das suas finanças, levando muitas vezes uma condição a quem não tem condição, fazendo com que as coisas suas sejam prósperas para o reino de Deus. Então é basicamente isso. E aí, para concluir, porque eu me empolgo, né? Eu sou dessas. Você falou aqui, enquanto você falava, eu já começou a me vir na cabeça uma das coisas que a gente conversou na sexta-feira passada, que foi a respeito de uma palavra que veio na igreja uns 2 anos atrás, a respeito de pagar o que deve, do cristão ter essa preocupação e tudo mais. Houve uma situação em que naquele momento eu peguei aquela mensagem e veio uma situação do meu pai e eu falei, aconteceu isso na igreja e a palavra foi essa, e você tem que honrar e tem que pagar suas contas, e naquele mesmo momento eu esqueci de uma dívida minha e fui deixando, fui empurrando com a barriga, e agora chegou o processo com a conta para pagar. Então, aí isso foi uma coisa que essa semana me pegou e eu falei, tá na mão de Deus, seja o que Deus quiser, né? Inclusive tá aqui, né? O meu processo, a minha intimação, e eu escrevi aqui em cima: Deus proverá. O que tiver de acontecer, vai acontecer. O que eu tiver de pagar, eu vou pagar, porque eu devo mesmo, e vamos pagar. Aí, o que isso me veio? Quando você falou agora do vigiai, né? Em Marcos 14, 72, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus. Quantas vezes, depois de circunstâncias acontecidas, a gente se lembra da palavra que nos disse Jesus? E o vigiai ficou aonde? E o orai ficou aonde? Não. É como a semente, né? Que cai entre os espinhos, é como a semente que cai entre as rochas, que não tem, e o sol vem e resseca, e os espinhos vêm. Então eu escrevi assim, quão difícil é quando Jesus nos fala, nos adverte, nos manda vigiar, porém a semente cai em nossos corações e não germina. É sufocado pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, aí vem as circunstâncias, chegam os processos no meu caso, chegam os processos para nos provar de que tudo que conseguimos fazer é chorar, provar, e tudo que conseguimos fazer é chorar e lamentar as consequências, como Pedro. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus é aquele negócio, a gente, muitas vezes quantas vezes eu não já li e eu falei, gente, por que eu não lembrei isso em tal situação? É a palavra que caiu entre os espinhos, é a palavra que caiu entre as pedras. Então, a gente tem que estar com o nosso coração aberto, pedindo para que Deus, o tempo todo, adube, regue, né, para que a gente possa acolher cada semente que a gente recebe da palavra de Deus e colocar em prática. Porque a gente vai na igreja, a gente volta ali maravilhado, né? Dá uma semana, a gente já até esqueceu qual foi o tema da mensagem. Então, assim, a gente precisa estar com o coração aberto, com a mente aberta para captar. Eu queria conseguir captar 100% do que é dito na igreja, nos cultos, nos hinos, nos louvores. Tem culto que quando chega na palavra, que vai passar a palavra, eu já estou ali satisfeita, de tanto que eu já me alimentei com os hinos, né? De tanto que Deus já falou e eu vou anotando, porque muitas vezes aquele hino falou exatamente. Então é isso, é a gente estar atento, é vigiar com o que Jesus nos diz, porque ele nos diz o tempo todo, assim como ele falou com Pedro, antes que o galho cante 2 vezes, 3 você vai me negar. Então a gente tem que estar atento, porque ele fala com a gente o tempo todo e a gente fala, imagina, eu jamais farei isso. E aí quando pensa que não, lá tá nós. Fazendo. Então é isso. Fazendo. Oh, Jesus. De misericórdia. É isso, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É. Amém. E tudo é para um aprendizado, né? Tudo. Como nessa passagem, né? Que você acabou de ler. Os discípulos ficam, meu Deus, né? E agora?
Porque ele fala que cumpre os mandamentos aqui em cima e tudo tal. Mas pode ver que entre os mandamentos que Jesus fala aqui em cima, Jesus não cita o amar teu Deus acima de todas as coisas, porque o dinheiro estava acima de Deus, no caso desse jovem, né? Mas mesmo assim, dessa situação, o Senhor tira um ensinamento para todos. E toda circunstância, seja da minha vida, seja da vida de quem fala, a gente tira um aprendizado pra gente. Lembrei de mais né? uma coisa que eu ia Jesus comentar. gera Exatamente isso o que você dentro da gente. falou. Pode falar. Tem um grupo de amigas que a gente trabalhou juntas. E lembrei quando você falou que pessoas cristãs muitas vezes se defendem pontos de vistas que para nós não podemos nos colocar nesse ponto de defender algumas situações, né? E eu me lembrei justamente porque somos em cinco, né? Éramos em 6, na verdade. Agora estamos em 4. Dessas meninas que a gente sempre se encontra. E dessas 4, 3 somos cristãs. 3. Uma muito jovem ainda e tudo mais, está meio que saindo da igreja agora. E uma não acredita em Deus, não crê em Deus, ela é meio que ateu e que não sei o que lá, mas assim, ela ouve com muito respeito e tudo mais. E uma dessas que é cristã, mas que está meio que afastando do caminho de Deus agora, ela, num dos últimos encontros, ela veio defender a questão da homossexualidade. Que nós devemos... E eu falei, enfiei a cara, eu falei assim, não quero nem saber, porque se juntar as outras duas lá, a outra que era da quadrangular meio quietinha ali na dela, não abriu a boca para falar nada, eu falei assim, se a que não é cristã, eu juntar com essa aí que tá meio que em cima do muro, tô lascada, né? Porque eu tô sozinha aqui pelo que eu tô vendo, mas eu não tô nem aí, eu vou bater de frente. E a que não era cristã, ó, boquinha calada, ouviu, compreendeu o que eu quis dizer. Falei assim, não é uma questão de rechaçar a pessoa, muito pelo contrário, devemos amar, acolher, porém, nada do que você me disser. Aí ela veio com uma conversa de que não pode falar homossexualismo, porque o ismo leva a questão de doença, isso não é uma doença, é uma opção. Aí eu falei assim, então tá bom, então feminismo também é doença. Não, porque aí já mudou completamente a história. Entendeu? Então, assim, eu também não me venha com parafernálias perto de mim, não, que eu também rasgo o verbo. Você é educada, nós amamos a todos, continuamos amamos a pessoa. Porém, as suas atitudes, se estiverem equivocadas perto de mim, você se prepara porque você vai ouvir. E então, até o que você falou, essa série que você falou é muito interessante pra gente assistir. Porque é aquilo que eu falo, quando você assiste com uma visão cristã, você pega muita coisa ali. Não, você tá no meio do povo de Deus, a gente olha ali e você fala, e aquilo não é mentira. Amado. É a pura realidade do que nós estamos vivendo dentro da igreja. Aquilo não é mentira. Então, assim, qualquer coisa que você assista com um olhar cristão, você vai tirar algum aprendizado dali, com certeza. E tô falando dessa série, mas pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que você assista com um olhar prestando atenção, vigiando em cada detalhe, sempre tem uma mensagem ali no meio, sempre tem alguma coisa, né? Irmã Cida, mas, Senhor amado, está com a oportunidade. Hoje eu tô mais para ouvir. Mas, Senhor amado, eu tava precisando ouvir o que eu ouvi hoje. Então é muito bom ser ouvinte, viu? Tô aqui me alimentando. Eu tenho lido a palavra. Tá só se alimentando, tá só engordando, né? Como diz o pastor Jerry. A palavra aqui. Então eu tô só guardando e tô aí. Vendo aonde que é que eu tenho que ir, pedindo para o Senhor, como a Camille disse, né? A ver onde que a gente precisa melhorar, porque somos falhos, né? Quando a gente não vigiar, né? Como foi falado sobre vigiar, né? Então, é algo que a gente tem que estar atento, né? O tempo todo, porque
não é fácil, viu? Porque as coisas vêm do contra por querer tirar a gente, viu, do caminho. Então, mas o Senhor, ele é maravilhoso, ele, né, com o Espírito Santo, né, ele vem nos confortar e nos dá entendimento, né, para que a gente não venha cair, né, em tentação, porque os dias que vivemos, né, não é fácil. Mas o Senhor, ele está conosco, né, todos os dias, né, em todo o tempo, né, se a gente buscar de todo o coração e não duvidar, né, então ele está junto de nós. O anjo do Senhor está acampado, né, junto de nós para nos, né, dar uma direção para que a gente não venha cair, né, em tentação. Então é o que eu tenho para dizer hoje, né? Mas eu creio na misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E rogo as Amém. orações em favor da minha família. Amém? Amém, com certeza. Foi o que aqui, né, Jesus, voltando o que a Ui estava falando. Cadê? Capítulo 11, né? Foi o Você 10. falou? O qual? A respeito de Jesus Foi falar para capítulo vigiar? 11? 10, né? 10. Jesus, ele fala, ele responde para os discípulos, quem poderá, pois, salvar-se, né? Ninguém. Na verdade, ninguém, né? Para os homens é impossível, mas não para Deus, Verdade. porque para Deus Para todas ele as tudo é coisas são possível. possíveis, porque não é em mérito nosso, né? Não é, porque eu tô, né, seguindo um protocolo, digamos assim, que eu sou salvo. Não, é através de Jesus, é clamando a misericórdia constante, e ele vai derramando sobre nós, né? O que a gente pede, ele ouve e atende as orações e não, ela tá pedindo, então eu vou cobrir ela com a minha graça e misericórdia e ela não vai cair nessa armadilha. E ela não vai pecar dessa vez, porque ela já aprendeu. Então é mais ou menos assim, nada é mérito nosso. Fran, Oi, tá com Pai Senhor. oportunidade? Eu confesso que estou um pouco atrasada na minha leitura, então hoje foi muito bom ouvir. Estava precisando mesmo, uma palavra maravilhosa. E eu continuo pedindo as orações dos irmãos para minha família, principalmente pelo meu esposo. Creio que Deus já fez uma obra. Mas hoje eu só vou ouvir mesmo. Deus abençoe. Tá aqui, Amém. ela E não sua mãe tá aí? Ela não voltou. entrou de novo? Mas eu tô Você que ouvindo ela tá aí aqui. com você? Eu também estou. Te Você tá com peguei! oportunidade. Você também é uma boa Tá bom. ouvinte, né? É, É isso? Amém, então. Então é isso. Foi muito bom, né? Falar da palavra de Deus é muito bom. E compartilhar. Eu acho que assim, se você tá lendo, principalmente os evangelhos, aquilo que eu falo, é a própria boca de Jesus falando, né? Se você tá lendo os evangelhos e não tá sendo confrontada, e não tá. Tem alguma coisa errada, você não tá lendo direito. Volta e lê direito. Porque eu acho que aqui ninguém alcançou o patamar de Elias a ser transladado, né? Então, tá todo mundo cheio de pecado e imperfeição, né? Ainda procurando ser perfeito como Deus é. Então, assim, é uma jornada incrível ler a Bíblia e ler os evangelhos, é um presente muito maravilhoso que temos essa oportunidade. Quando eu vejo a fé de Abraão, quando eu vejo, né, a fé de Jó e tal, tantos esses personagens da Bíblia, essas pessoas que realmente existiram, e eu fico, meu Deus, eles não tinham a Bíblia, sabe? Como pra gente é fácil, porque a gente já sabe tudo que aconteceu, Jesus veio e tal, morreu, e como vai ser o nosso futuro, a gente sabe de tudo. Então, digamos assim, que nossa geração foi muito bem-aventurada, né? Pois temos a palavra para meditar e para guardar, né? E então é isso. Vamos tirar nossa selfie, então. Não sei se vocês vão querer aparecer.
Se não, não tem problema. Fica a carinha da Francine aí do Facebook também. E agradecer a Deus, né, por essa palavra. Antes da nossa selfie, na verdade eu quero orar. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por esse alimento, por alimentar a nossa alma, né, e endireitar as nossas veredas, né. Senhor, meu Deus e meu Cida, ore Pai, por nós. sou grata a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem concedido a nós, Senhor, nesta noite, Pai. Deus Santo maravilhoso, continua com cada um nesta noite, Senhor, dando graça, sabedoria, entendimento, discernimento. Capacita, Senhor, cada vez mais as Tuas servas, Senhor, porque precisamos, Senhor, aprender mais de Ti, ó Deus. Pai amado e santo, dai-nos uma noite, Senhor, maravilhosa, Senhor, que possamos, Senhor, descansar, Senhor, a nossa mente, e que, Senhor, nós venhamos, Senhor, ter um de paz que eu sei que o Senhor vai preparar para nós. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, Pai. Dai-nos saúde, Pai, porque precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom.